Olha, vamos falar de um outro tema agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro admite a aliados que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o favorito para uma possível candidatura da direita nas eleições presidenciais de 2026. Mas, para isso acontecer, teria que haver uma espécie de beijamão ali em Bruno Pinheiro. Calma, gente, não estou conversando aleatoriamente com o telão, tá? O pessoal estava esperando a câmera abrir para o Bruno aparecer. Fale, Bruno! É que essa discussão ainda está muito longe, às vezes até difícil de encontrar mesmo, Evandro. Vamos lá, isso só vai acontecer lá em 2026, então para a gente entender é uma herança de votos, e herança não é algo que é tão fácil assim de ser discutido. Sempre tem uns que querem dividir um pouco, enfim, mas há um entendimento do ex-presidente que se o governador de São Paulo quiser disputar, que seja então, mas será necessário ir até ele para fazer esse pedido oficial, para formalizar esse pedido para disputar como seu substituto entre a direita para ser a voz da direita e ocupar então esse espaço do ex-presidente Jair Bolsonaro disputando a presidência da República. E a vinda do governador para sair do Republicanos e filiar na legenda de Valdemar da Costa Neto era algo que iria acontecer antes das eleições, depois veio que após as eleições agora já existe uma condição que se ele tem o interesse, não necessariamente deve estar na mesma legenda de Bolsonaro. Eles até aceitam que ele esteja no Republicanos para disputar a presidência da República. Acontece que aqui, ao fundo, onde em fevereiro vai acontecer uma importante eleição, que é a da mesa diretora, Hugo Mota, nome indicado, que tem ganhado o apoio de Arthur Lira, é do Republicanos, o que então já teria um nome na presidência da Câmara dos Deputados, na mesma legenda do candidato à presidência da República. A chapa ficaria muito grande, isso seria importante, esse nome, esse apoio. Então não haveria uma necessidade de se retirar da legenda do Republicanos e ir para a chapa do ex-presidente da República. Mas tudo isso tem que ser muito bem conversado, muito bem acertado justamente. Mas acende um alerta também, a falta de luz em São Paulo, sobra energia nessa discussão para realmente ter ali o entendimento se Gilberto Kassab vai atrapalhar esse plano aí entre o ex-presidente e o governador de São Paulo. Então, essa discussão envolvendo o ministro de Minas e Energia, Gilberto Kassab, isso tudo coloca uma incerteza sobre o relacionamento, justamente para uma disputa ainda lá em 2026. Mas já há um consenso, se ele tem o interesse, vai ter que ir em busca do aval do ex-presidente Jair Bolsonaro e não necessariamente sair do Republicanos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Deixa eu conversar com os nossos analistas sobre isso. Vai ter que haver um bença, tio. Olha... Deus te abençoe. Bença, tio. Benção, mas vamos pensar bem. E aí, Gani? Olha só, bom, primeiro, tem algumas questões em aberto, né? O entorno de Jair Bolsonaro acredita que Bolsonaro poderá reverter no Congresso Nacional a sua inegibilidade, ter uma espécie de perdão, e aí, naturalmente, ele seria o candidato da direita. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é se o Tarcísio quer sair presidente da República. Ele falou aqui, no Direto ao Ponto, se comprometeu, acho que foi uma pergunta do Piperno, se eu não me engano, onde ele... Do Evandro. Fui eu. Foi você, Evandro, desculpa. Que ele disse, não sairei, com todas as letras, né? O próprio Gilberto Kassab esses dias deu uma entrevista, né, a uma emissora de TV e disse que, na visão dele, Tarcísio deveria sim concorrer a 2026, mas que ele não queria de jeito nenhum. E o Tarcísio deixou isso muito claro. Então, também, será que o Tarcísio vai querer? Ele diz que presidência da República também é vocação, né? Enfim, política tudo pode mudar, se tiver aquele grande clamor popular, enfim, eu fui chamado, etc. Mas a sinalização dele é de que não. Agora, caso o Tarcísio saia para a presidência da República, evidentemente é um nome forte dentro da direita, tem e teria a chancela do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas provavelmente ele não sairia pelo PL. Se fosse em outros tempos, sim, porque o Republicanos era um partido menor. Só que agora o Republicanos ganhou muita importância, foi o partido que mais cresceu nas eleições municipais. Houve um crescimento em número de prefeituras no primeiro turno de 105%, dobrou. 200 e alguma coisa agora para 400 e alguma coisa.
pode ser que tenha a presidência da Câmara dos Deputados. Então, republicanos, evidentemente, ficou grande e tem agora o governador de São Paulo, que é o estado mais rico e populoso do país. Portanto, o Tarcísio não interessaria para o Republicanos, talvez nem para o próprio Tarcísio, sair do Republicanos, dado que hoje ele é uma das principais figuras do partido, se não a principal figura do partido. Mas é claro que é possível uma aliança do PL com Republicanos, caso o Tarcísio saia em 2026, só que daí provavelmente o Republicanos teria que desembarcar formalmente do governo, porque essa situação é bastante estranha, né? O Republicanos tem ministério no governo, mas sairia com um candidato de oposição, não casa bem. Agora, tem uma questão principal nessa história, né, Gustavo Segré, que é o fato, independentemente de Jair Bolsonaro concorrer ou não, caso ele não possa concorrer, caso essa inelegibilidade não seja revertida, ele quer se colocar como o nome da direita que vá escolher uma sucessão, que vai falar, opa, eu estou dando meu aval, eu sou ainda a principal figura e para que alguém possa se tornar uma figura relevante também da direita na presidência da República, ela precisa beijar a minha mão. Você acha que é mais ou menos isso? Eu acho que é isso e é indiscutível que a figura da direita é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo cabo eleitoral de muita gente no interior, percorre muitas cidades tentando alavancar os seus candidatos e devemos lembrar que o Tarcísio é um candidato que nasceu pela insistência do Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro, foi Bolsonaro quem colocou a ideia dele ser candidato e ganhou graças aos votos do Bolsonaro. Tarcísio não era uma pessoa conhecida na política, então me parece mais que lógico que se o dia de amanhã o Tarcísio decide concorrer à presidência, vai ter que ter o aval do presidente Bolsonaro, sendo que se em algum momento dá para reverter e consegue reverter em instâncias judiciais a sua inelegibilidade, então seria muito mais fácil poder designar a figura dele em detrimento de outro que ele poderia ter colocado. Só me preocupa uma situação. Se for pelos republicanos, nós devemos lembrar, por exemplo, que nas últimas eleições, nas votações do governo de São Paulo, governador de São Paulo, teve muita gente que votou, estou falando de mais de 100 mil, 200 mil, não lembro exatamente o número e não quero errar, mas foram muitos milhares de pessoas que votaram no governador com o número 22, pensando que o número do Tarcísio era 22 e isso anulou o voto. Da mesma forma que nas últimas eleições, 45 mil pessoas votaram no 13, pensando que o número do Boulos era o 13. Então estamos falando de muita gente que pode errar na sua colocação pensando, se é o candidato do Bolsonaro, então é 22. O republicano não tem o número 22. E não é um número baixo, não. Foram muitas pessoas que erraram na votação de governador. Imagine para presidente da República. Exatamente. Muita gente acaba aliando também o número ao padrinho político e não só o apoio, né, Gustavo Segré? Isso aconteceu também aqui na Prefeitura de São Paulo. 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. E aí, Zé, como é que você vê essa futura relação de apoio, de indicação? O governador Tarcísio de Freitas, ele sempre fala muito da gratidão dele pelo Jair Bolsonaro. Isso ficou muito presente também na conversa que ele teve conosco aqui no nosso Direto ao Ponto. Ele só não falou sobre presidência da República, disse que sim, quer tentar um segundo mandato aqui em São Paulo, para só depois, lá na frente, ele pensar em alguma outra candidatura. A questão é, se o nome dele se tornar necessário, será que ele negaria, principalmente, um pedido do seu principal padrinho político, que é Bolsonaro? Pois parece arrogância, né? Mas é real. O Tarcísio só emplaca se tiver o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, não é só dele, né? Há um trabalho muito difícil de continuar com esse grupo unido, né? Houve, num determinado momento, uma reunião de governadores, onde participou o Zema, o Ronaldo Caiado, aqui do estado de Goiás, que, aliás, o Ronaldo Caiado colocou Enel para correr do estado de Goiás. Estava em incompetência, muito apagão, ele pegou e cancelou o contrato e contratou uma empresa chamada Equatorial, melhorou a qualidade, né? Então, o Ronaldo Caiado é candidato, não pode se reeleger. O Zema é candidato, não pode se reeleger. E existem outros candidatos nesta área, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro terá um peso muito grande
muito grande. Agora, parece clichê, mas não é. Presidência da República não é aspiração pessoal, é um destino. Dizia Tancredo Neves, a frase dele. E eu já vi vários, o Covas, Mário Covas, era chamado de presidente todos os lugares que ele passava aqui em Brasília. Tinha ares de presidente da República. Seria eleito logo depois do processo constituinte. Ficou lá atrás, eu não me lembro, mas eu acho que em terceiro ou quarto lugar, para se ter uma ideia. Então, em quarto, a história da política para a presidência, porque é um só, né? Demanda uma série de variáveis que ninguém domina, né? Então, é muito difícil. O Dória também era considerado um bom candidato à presidência da República, né? Não conseguiu vencer nem internamente. Venceu no voto, mas não convenceu o PSDB. Então, é muito complexo falar sobre isso. E o Tarcísio, inteligentemente, sabe disso e está se resguardando. A relação dele com o presidente é boa. Para mim, a prova cabal foi que ele hospedou o presidente e família na casa dele em São Paulo, que foi uma demonstração muito importante. Zé Maria, essa é a sua observação interessante, porque eu tive a mesma impressão quando conversei aqui com o Tarcísio, que ele se coloca numa postura meio de humildade, assim, né? Ah, não, eu teria de ser escolhido, né? Então, assim, entraria se fosse realmente necessário, se houvesse o aval do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que Bolsonaro poderá concorrer até lá. Ele nunca se coloca numa posição de protagonismo nesse sentido, mas sim meio que estaria à disposição dos meus pares e desse grupo se fosse necessário. O meu plano é um segundo mandato no governo de São Paulo. O que você acha, Piperno? Eu acho que aqui na política brasileira a gente encontra uma série de exemplos de criaturas que se voltaram contra o Criador. E para muita gente esse seria também o desfecho da relação Tarcísio-Bolsonaro. E o governador Tarcísio vai chegando ao término da primeira metade do mandato dele e não dá a menor pista, o menor indício de que isso vai ocorrer em algum momento. Ele até aqui tem sido extremamente fiel ao presidente Bolsonaro e principalmente muito grato ao fato do presidente Bolsonaro ter lançado na vida pública e tal, apoiado a sua eleição lá de 22. E eu duvido que realmente ele vá se voltar contra o bolsonarismo. O problema é que a eleição de São Paulo e as últimas pesquisas, elas vêm mostrando que a direita brasileira, principalmente o que chamam aí dessa nova direita brasileira e tal, não é um grupo tutelado por uma única força, por um único político, vide o exemplo Pablo Marçal. E que aí agora acaba de aparecer como o nome mais mencionado pelos eleitores em uma pesquisa por causa de uma eleição, na hipótese de uma eleição presidencial ser realizada hoje. Ele aparece à frente do governador Tarcísio. Sim. Então eu duvido que o governador Tarcísio tentaria de alguma forma atropelar o presidente Bolsonaro. Mas e o Pablo Marçal? Alguém controla esse novo personagem? É óbvio que não. Então, eu sempre admirei na política. E nem o Caiado, né? Exatamente. Que outro dia também andou trocando cotoveladas aí com o presidente Bolsonaro. Agora, Zé, o problema é que o Caiado, ele é governador de um estado com poucos eleitores. O Pablo Marçal, ele emerge aí como, né, um novo líder de um contingente muito grande. E veja, Lula e Kassab são políticos, old school, que têm a frieza dos grandes jogadores. Lula está olhando o jogo. Ele não se manifesta. Aliás, exigiram alguns meses atrás que ele tomasse uma posição em relação à eleição para a mesa da Câmara. Ele não abriu o bico. Sabe que não é para ele isso. O Kassab foi outro dia questionado num programa de TV se ele apoiaria, por exemplo, uma reeleição do Lula. Ele falou, está muito cedo, né? Enfim, vamos ver se lá em 2026, né, enfim, vai ter clima para isso. Porque é óbvio, eu brincava com o Alan outro dia aqui, fora do ar. O Kassab joga com aquela lógica de preço de bilhete aéreo. É isso aí. Quanto mais perto da viagem, mais caro. Quanto mais perto da eleição, o passe dele, do partido dele, vão valer muito mais.